Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a 2 minutos aqui, estão começando aqui agora a nossa transmissão ao vivo, né? Então, assim, espero que a minha voz, a minha imagem esteja chegando muito bem para vocês, né? Vamos lá, então. Prazer, meu nome é André Costa, eu sou instrutor de COBOL, COBOL Grande Porte, né? COBOL para plataforma IBM, né? E já trabalho com programação há muitos anos, né? E espero realmente aí poder agregar na vida de vocês, legal? Então vamos entrando aí, vamos convidando aí as pessoas aí para poder entrar, para poder fazer parte aí do nosso grupo aí, tá? E quem vocês verem que podem compartilhar esse link, mandar esse link aí, podem mandar, beleza? Vamos aí conversar todo mundo junto aí para a gente poder fazer uma transmissão hoje muito bacana, legal? Tá dando um lagzinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo corrigir esse lagzinho que tá dando aqui na transmissão nossa. Mas eu acho que daqui para algum tempinho deve dar uma melhorada, né? Nós estamos com um link de internet aqui muito bom, né? E quiserem mandar pergunta, podem mandar, podem interagir aí comigo aí, tá? Podem mandar pergunta, pode mandar curiosidade, dúvida, o que vocês quiserem mandar aí, podem mandar, tá? Que nós vamos fazer aqui da melhor forma possível aqui, tirar as dúvidas e ajudar vocês da melhor forma possível, ok? Vamos lá então, todo mundo aí chegando aí, entrando aí, né? Tem uma galera boa aí para a gente poder receber, para a gente poder estar mandando essas informações aí para vocês, né? E estamos aqui para poder agregar, galera. Hoje nós vamos tirar muitas dúvidas. A aula de hoje vai ser muito interessante. A aula de hoje vai ser marcante mesmo, porque eu vou trazer umas novidades para vocês aqui que muitas pessoas não conheciam da área de TI, da área de tecnologia da informação, principalmente quando a gente fala de trabalhar com COBOL, ok? Então, o que vocês precisarem de ajuda, de dúvida, sugestão, o que vocês quiserem, né, tirar aqui, agora esse é o momento, tá? A gente pode fazer aqui junto aqui, tirar as dúvidas de todos vocês aqui, ajudar vocês em tudo que vocês precisarem, ok? Vamos lá então. Primeiro, deixa eu me apresentar aqui, né, para algumas pessoas que acabaram de chegar aqui. Meu nome é André Costa, eu sou programador, né, desenvolvedor de software desde os 14 anos de idade. Sou formado, graduado na área de engenharia, né? Que ironia, né? Poderia ser na área de TI, mas não. Eu queria fugir da área de TI, mas não consegui fugir, tá, galera? Então, sou graduado na área aí de engenharia. Fiz pós-graduações na área de gestão de projetos, na área de gestão de pessoas. Desenvolvi um pouquinho aí o lado também das habilidades aí das ciências humanas. Então, e eu gosto muito de ensinar, de transmitir conhecimento, né? Então é uma coisa, um prazer para mim, tá? Tá aqui diante de vocês aqui, ajudando vocês e tirar essas dúvidas e ajudar vocês a ingressarem no mercado de TI através do COBOL, utilizando o COBOL, legal? E minha trajetória é um pouco longa, não vou falar aqui porque esse não é o nosso objetivo aqui, mas vocês podem ficar tranquilos, vocês estão em boas mãos. Quem está falando com vocês aqui é uma pessoa com toda a humildade do mundo, mas é uma pessoa que trabalhou muito, que batalhou muito, que estudou muito, né, que se dedicou muito nesse mundo da TI. E eu tenho uma bagagem de conhecimento muito legal para trazer para vocês. A iniciativa Aprenda COBOL, né, foi um movimento criado em parceria com duas empresas, com a Virtus Capacitação. Então a Virtus é uma empresa de treinamentos, em parceria com a Axer Tecnologia, que é uma empresa de TI, Tecnologia da Informação. Então a Virtus ela entra com toda a bagagem, com todo o know-how aí para poder oferecer toda a estrutura, né, para a gente poder trabalhar os treinamentos, fazer os treinamentos de forma online. E a Axer ela entra com toda a parte de TI. Inclusive, no curso de COBOL existe, né, nas turmas que vão ser abertas, depois eu vou falar para vocês melhor sobre isso aí, mas nas turmas que serão abertas, dentro da parceria com a Axer, existe um programa chamado PMT, que é um programa de indicação de emprego. Os melhores alunos que estiverem, que sobressaírem, né, em relação aos exercícios, testes, atividades, etc., eles podem aplicar para o PMT e ali eles podem ter uma indicação de emprego. O que isso quer dizer? Saindo do curso, automaticamente o cara já entra, né,
para o mercado de trabalho, já começa a trabalhar como programador júnior, né? Já desenvolvendo já em COBOL. E por que o COBOL hoje em dia é uma das portas mais fáceis, né, de você poder entrar para o mercado de trabalho e arrumar emprego? 3 razões principais. Antes de eu falar sobre isso aí, deixa eu só lembrar vocês, tá? Tenham em mãos um caderninho para você poder anotar, tirar todas as suas dúvidas, anotar tudo que você quiser anotar aqui, ó. Pega um caderno, uma caneta, simples mesmo, porque eu vou dar muita informação para vocês aqui e para a gente não se perder com o conteúdo, não se perder com as informações, então tenha em mãos aí um caderninho aí, tá? E faça todas as suas anotações aí no caderninho, legal? Porque nós vamos trazer muitas informações interessantes. Vamos lá então. Então, 3 coisas tornam o COBOL muito propício e muito, vamos dizer assim, um facilitador, vamos dizer, para você poder ingressar na carreira de TI, na área de TI, tecnologia da informação. Primeira coisa, o COBOL é uma linguagem fácil de poder aprender. Por quê? Porque ele é baseado em uma programação estruturada. Eu vou falar para vocês mais adiante aqui nessa aula o que é isso, tá? Para quem não conhece, para quem nunca viu, quiser até colocar no chat aí, vou perguntar para vocês aí quem é que nunca ouviu falar de COBOL, nunca mexeu com COBOL, que COBOL é uma novidade. Coloca para mim, por favor, aí no chat aí. Se você estiver no grupo do Telegram, quiser também colocar lá no grupo do Telegram, minha equipe está assim monitorando, tem um pessoal me ajudando, né? Então, pode colocar lá também, tá? Pode colocar tanto no chat aqui ao vivo aqui no YouTube, quanto lá também. Quem nunca ouviu falar de COBOL, quem não tem ideia do que é o COBOL, coloca aí, por favor. Mas vamos lá, as 3 razões aqui. Primeiro, é uma linguagem muito fácil de aprender, porque é uma linguagem de programação estruturada, né? E ela é fácil de aprender não é só porque ela é estruturada, porque ela é 100% baseada em comandos dados em inglês, em linguagem inglesa. Se tiver alguém aqui na turma aqui que fala inglês, que já tem uma familiaridade com o inglês, vai se sentir em casa, na verdade, programando COBOL, porque praticamente são comandos na expressão, na língua inglesa que a gente dá, né? Segunda coisa que torna o COBOL tão atrativo e uma porta de entrada para você ir direto para o mercado de TI é o número de demandas que existe no mercado. Então o mercado tem muita demanda para trabalhar com COBOL. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou trazer números para vocês de por que o COBOL é tão demandado, não é só no Brasil, gente, é no mundo. Então se você fala um pouquinho de inglês, fala um pouquinho de francês e tem passaporte, tem passaporte, é fácil de você conseguir o visto, por exemplo, o Canadá, para trabalhar como programador no Canadá, fora do Brasil, inclusive, né? Então existem muitas possibilidades para você poder trabalhando dentro ou fora do Brasil, ok? Então é interessante. Eu vou falar também um pouquinho disso lá na frente, quando a gente entrar na parte do mercado. E a terceira coisa que faz o COBOL ser uma porta de entrada muito fácil para você ir para a área de TI, a terceira coisa é o seguinte, é que programadores COBOL, eles são raros hoje em dia. Então, faculdade não forma programador COBOL. Muitos cursos aí que tem aí fora, tem muitos cursos, inclusive, muito bons, né, para poder trabalhar COBOL, mas a maioria são presenciais e eles demoram muito tempo para poder entregar o profissional pronto para o mercado, né? E a terceira dificuldade que existe para poder atender tornar isso bem atrativo é que os profissionais atuais de COBOL, eles estão envelhecendo, são pessoas mais antigas. Então, assim, como há muita demanda de mercado, tem muitos sistemas, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante, existe um buraco, uma lacuna, vai existir uma lacuna aí que precisa ser preenchida. O que aconteceu? 2020 veio o quê? Pandemia. Quando o Covid-19 veio em 2020, né, os programadores COBOL atuais, a maioria deles, ou eles estão para aposentar, ou eles estão num grupo de risco. A grande maioria, tá? Então é gente aí da casa aí dos acima de 48 para 50 anos de idade, mais ou menos, né? Depois vocês testem aí, por favor, para ver se o chat está funcionando aí. Vou colocar um olá aqui, vocês veem se está funcionando direitinho, tá? Coloquei um olá errado aqui, né? Com letra maiúscula e minúscula junto, né? Depois vocês dão um ok aí para ver se o chat está funcionando direitinho, tá? Então essa alta demanda, ela precisa ser atendida. E outra coisa, com o Covid-19, quando ele veio, os programadores atuais, eles estão num grupo chamado grupo de risco. E eles estando nesse grupo de risco, automaticamente as empresas elas têm um custo muito grande para disponibilizar link para esse pessoal.
e independente de estarem no grupo de risco, eles estão para se aposentar. Então 2021 é um ano promissor para quem sabe COBOL. Para quem conhece COBOL, 2021 é um ano promissor, tá? Então depois que você sair daqui da nossa aula, se quiser entrar no Google, digitar COBOL, ou digitar programadores COBOL, ou programador COBOL, por exemplo, vai aparecer vários links lá de oportunidades de emprego, por exemplo. Você vai ter até uma ideia dos salários, né? Como é que os salários estão no mercado aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, beleza? Qualquer dúvida aí, coloca no chat para nós aí ao vivo, coloca no nosso grupo do Telegram aí, para nossa equipe que está monitorando aí, te ajudar e te responder. Legal? Vamos lá então, pessoal. Vamos falar aqui um pouquinho aqui sobre algumas coisas interessantes, né, que o COBOL tem. Eu sou da área de TI, como eu falei para vocês, eu programo, sou desenvolvedor de software desde 14 anos de idade. O meu primeiro contato foi com a linguagem de programação chamada Pascal. Depois do Pascal, eu aprendi COBOL, cheguei a programar em Assembler, que é a linguagem de máquina. Amanhã, na aula de terça-feira, nós vamos falar sobre compiladores. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre linguagem de máquina, interpretação, compilador, interpretador, tá? Isso é muito interessante mesmo para vocês poderem entender, né? E eu atuei tanto em grandes empresas, grandes corporações, como desenvolvedor, como líder de projetos, como gerente de projetos, como também tive empresas, né? E fui sócio de grandes empresas também. Hoje eu estou praticamente meio que aposentado, né? Ou seja, vendi as minhas participações, vendi as minhas empresas, vendi os meus negócios, e eu me dedico hoje em ajudar pessoas a ingressarem no mercado, né? No mercado de trabalho, enfim, estarem ativos novamente, tá? Então hoje eu tenho essa disponibilidade e tenho um recurso que eu ganhei, vamos dizer assim, trabalhando com COBOL, obviamente, tá? Mas a gente está aí para poder ajudar vocês. Seguindo aqui a nossa ementa, né, do nosso cronograma da nossa aula de hoje, deixa eu falar para vocês aqui algumas coisas bem interessantes. Primeiro, programadores COBOL, como era e como está atualmente. Eu já dei uma pincelada para vocês sobre o que aconteceu lá na época, agora nesse ano aí com a pandemia, não é isso? Mas olha só, antigamente os programadores COBOL, eles eram formados por escola técnica na década de 70. Se vocês me permitirem, eu vou fazer um uso aqui, né, de algumas anotações que eu vou fazer para vocês aqui, tá? Então, assim, eles eram formados, né? Antigamente, eles eram pessoas formadas em escolas técnicas. Ok? Então, assim, quando a gente fala de programadores COBOL, na verdade, assim, pessoas um pouco mais antigas, né? Pessoas mais de idade, geralmente é por causa disso mesmo. Quando eles eram adolescentes na década de 70, década de 80, na área que não chamava tecnologia da informação, chamava processamento de dados, né? Então, eles eram formados em escolas técnicas nas décadas de 70, 80 e meados de 90. Ok? Então o que acontece? Quando a gente fala desses programadores nessa época, né, que eles eram formados nessas escolas, a gente tem aí vamos dizer assim, uma visão um pouco antiquada, pode ter uma visão um pouco antiquada da linguagem COBOL. Você pode pensar o seguinte, pô, mas o COBOL é muito antigo, o COBOL sei lá, é uma coisa, vamos dizer assim, ultrapassada, né? E olha só o que acontece, né? Vamos seguir aqui um pouquinho o raciocínio para vocês entenderem por que o mercado tá precisando de gente na área de COBOL. Vamos lá. Em meados dos anos 90 até o ano de 99, teve uma grande queda na formação, né, de pessoas de COBOL e as demandas estavam meio que equilibradas ali, né? Então vamos dizer assim, se a gente for colocar aqui, ó, em meados dos anos 90 até 99, antes de 2000, havia um equilíbrio. Por quê? Os adolescentes que formaram em processamento de dados na década de 70 e na década de 80, e alguns que foram liberados em meados de 90, porque depois disso não formou mais, não tinha mais cursos em escolas técnicas, né, assim, profissionalizantes para esse tipo de gente, esses caras já atendiam as demandas de mercado. O que aconteceu? No ano 2000,
tá? Em 2000, aconteceu uma coisa chamada bug do milênio. O que é o bug? O que era o bug do milênio? O bug do milênio era as máquinas, os processadores na época, eles entendiam o 00, o último dígito do ano, como 1900. Não entendiam o 00 como 2000. E o COBOL, a gente vai ver mais à frente, mas ele é peso, muito peso em aplicações financeiras, ou seja, as aplicações financeiras do mundo inteiro, a maioria delas, o grande peso dessas aplicações rodam em COBOL. O que aconteceria então? Na hora que virasse o ano, de 99 para 2000, as máquinas iam entender 1900. Então todo mundo que tinha contrato de empréstimo, tinha extrato bancário, qualquer tipo de transação financeira, tá? E isso, toda transação financeira depende de data, ia ter problema nessa virada, tá? Então o que aconteceu? Quando isso ocorreu, houve uma demanda muito grande de profissionais COBOL, ou seja, esses profissionais, na verdade, eles começaram a ser muito demandados, altamente demandados para o mercado novamente. Então, depois do ano 2000, houve novamente um boom, uma crescente de pessoas para trabalhar com COBOL, só que essas pessoas não se achavam mais no mercado, estavam escassas no mercado, não tinha mais gente trabalhando no mercado naquela época, tá? Então o que acontece? Quando isso ocorreu, as pessoas que trabalhavam com COBOL na época, elas se viam que apertadas, tinham que trabalhar final de semana, tinham que dar conta do recado para poder dar conta e atender as demandas que eles estavam fazendo, que eles estavam atendendo, ok? Vamos lá então. O pessoal está me falando que teve um lagzinho aqui, ó, na transmissão do YouTube. Deixa eu só ver aqui rapidinho aqui, tá? Para ver como é que tá, se está travando mesmo o vídeo, né? O pessoal falou que está travando o vídeo aí, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar aqui em configurações. Vamos ver como é que está o stream. Mandando essa saída dessa transmissão. Deixa eu ver como é que está aqui. Vamos colocar aqui 2500. Vamos ver se resolve agora, viu, galera? Me dê um feedback aí para ver se resolve aí, tá? Então o que acontece? Houve um boom de demanda. Houve muita demanda, na verdade, mas não tinha muito profissional no mercado. E aí viram-se um sério risco de pessoas que precisavam de trabalhar, precisavam de manter seus empregos, mas eles estavam sobrecarregados. Havia uma sobrecarga muito grande, porque não tinha gente suficiente no mercado, tá? Como não havia gente suficiente no mercado, automaticamente o que aconteceu? Surgiram, então, muitas escolas profissionalizantes e cursos, inclusive pós-graduação na área também, tá? E aí surgiu aquela guerra também entre as empresas de profissionais, entendeu? Então, depois dos anos 2000, ou seja, entre 2000 e 2009, surgiu uma espécie de guerra, vou até colocar entre aspas aqui para poder ficar fácil aqui, guerra de busca de profissionais. Então o que acontece? As empresas estavam pescando nos aquários das outras empresas, dos outros colegas deles, né? Pescando no aquário como? Eles estavam fazendo com que as suas ofertas fossem mais atrativas do que os empregos atuais, porque eles tinham muita demanda para a gente de COBOL e não tinha como atender essa grande demanda de pessoas de COBOL que estava com essas vagas em aberto, ok? Então o que aconteceu? Passando esse estágio, ou passando esse tempo dessa, vamos dizer, dessa guerra de preço, os salários dos programadores COBOL, o que aconteceu? Eles dispararam. O salário de programador COBOL agora ganhava altíssimo, era um rio de dinheiro. E poucas empresas poderiam pagar esses salários desses, vamos dizer assim, profissionais. E quando eles não poderiam pagar, não poderiam arcar com os custos dos salários, o que acontece? Eles acabaram caindo novamente uma nova demanda de mercado. O que a gente aprende com isso, então? É que quando há uma grande demanda de mercado, há um grande boom de mercado, há uma guerra de preços de empresas tentando pescar no aquário das empresas esses profissionais, fazendo o quê? Fazendo uma inflação de salário, fazendo com que esses salários aumentem. Só que essas mesmas empresas não conseguem bancar esses salários por muito tempo, porque os contratos também são inviáveis, ou seja, os contratos não vale a pena estar pagando.
E aí o que acontece? Começa a ter um decréscimo de preço. Então, hoje, o que aconteceu? Os salários dos profissionais de COBOL, eles estão meio que estabilizados, mas a gente está prevendo aí uma nova onda. Que onda é essa? Uma nova onda de necessidade de profissionais. De 2015 a 2020, os profissionais que trabalham com COBOL, programadores COBOL, são chamados de coboleiro, tá? Quando você ouve a palavra coboleiro, né? Vou até colocar aqui para a gente aqui na nossa anotaçãozinha, aqui, ó. Como você ouve essa palavra aqui, ó, coboleiro, é igual a programador COBOL, tá? Então, coboleiro é programador COBOL. Então, o que acontece? Nós tínhamos uma certa deficiência de profissionais para trabalhar com COBOL nessa época, tá? Então, de 2015 a 2020, houve novamente esse boom, essa nova crescente de busca de programadores COBOL no mercado. Por quê? Porque os programadores antigos e já formados, eles já estavam saindo do mercado. As faculdades não formavam mais profissionais de COBOL, por causa de um negocinho chamado modismo. Então, nada de errado com isso, tá, pessoal? Mas assim, quando apareceu programação em Java, programação em Ruby on Rails, né? Programação PHP, as programações mais voltadas, as linguagens de programação mais voltadas para a web, que já tinha também uma certa demanda, isso impulsionado pelas redes sociais, pelo marketing digital, muita coisa que aconteceu. Então houve aí uma defasagem novamente de quê? De programadores COBOL. O que acontece? Os sistemas precisam ser atualizados, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre como que o COBOL está no mercado hoje em dia. Mas só falando aqui sobre as demandas de quais são as exigências e demandas de mercado hoje em dia, hoje tem poucos profissionais disponibilizados para poder atender o alto número de demandas. E aquela guerra de preço, de busca por profissional COBOL, começou novamente a ser uma realidade. Começou novamente a ser algo que exige uma certa demanda, tá? Então, só adiantando aqui com vocês aqui, outra informação importante que eu quero passar para vocês, olha só que coisa interessante, ok? O Covid-19 trouxe esse risco, né, para os coboleiros atuais. Mas olha um dado interessante aqui. De 2010 para 2015, houve novamente uma crescente demanda por causa de um reflexo ocorrido no downsizing. O que foi o downsizing? Lembra que eu falei para vocês? Deixa eu voltar aqui nas datas aqui para a gente poder ter uma visão novamente daquilo que nós conversamos. Olha só. Lembra que eu falei para vocês do bug do milênio? De 2000 e 2009 houve uma guerra de busca por profissionais. Algumas instituições ficaram com tanto medo porque eles pensaram o seguinte, eu falei, poxa, nós temos uma tecnologia que é segura, que é robusta, que é muito boa, mas ela corre um sério risco de não ter gente no mercado, de não ter profissional no mercado suficiente para dar conta dessa demanda, para poder ajudar a gente. O que nós vamos fazer então? Então nós vamos migrar de plataforma, vamos sair da grande plataforma dos mainframes, né? Durante a semana eu vou ter aulas que eu vou explicar detalhadamente sobre os mainframes para vocês. Mas olha só, vamos migrar, vamos fazer uma coisa chamada, vamos ir para a plataforma baixa. Vamos sair da alta plataforma, que não estamos encontrando profissionais, e vamos para o quê? Plataforma baixa. E aí fizeram um negócio chamado o quê? Downsizing. Olha só, um exemplo, o Banco Santander, nem sei se pode falar nome aqui, mas enfim, né? Já acabei falando. Ele gastou, pessoal, milhões com o tal do downsizing. Por quê? Tinha muitos programadores Java no mercado, tinha muitos programadores web no mercado, ou seja, a disponibilidade de programadores no mercado para baixa plataforma era muito maior do que programadores de grande porte. Como os programadores de baixa plataforma tinham mais recursos no mercado desses, vamos dizer, profissionais,
Então, o salário não era tão alto, ou seja, não precisava pagar tão caro para ter, e havia muitas pessoas sendo formadas, liberadas de faculdades, cursos de extensão, etc., que tinham aquele conhecimento. Então, era muito mais atrativo do ponto de vista de mão de obra ir para a plataforma baixa do que se manter em plataforma alta. E aí o que aconteceu? De novo, houve um êxodo vamos dizer, de necessidade de pessoas, né? E aí algumas empresas, algumas grandes instituições financeiras, bancárias, etc., tentaram fazer esse êxodo, esse caminho para fazer o downsizing, sair da plataforma alta para baixa plataforma. Só que eles subestimaram um problema que era o seguinte: primeiro, segurança, tá? Eles começaram a se deparar em vários problemas de segurança. Segundo, processamento. Eles precisavam de fazer uma clusterização. O que é clusterização? É como se você clonasse vários servidores e fizesse um conjunto muito grande de servidores. Então isso era muito caro, essa demanda de hardware para eles era muito cara, né? E terceiro problema que eles tinham é que os profissionais disponibilizados no mercado não estavam altamente capacitados para fazer engenharia reversa dos sistemas atuais que estavam em funcionamento. Resultado, eles demoraram mais ou menos 5 anos tentando fazer o êxodo, tentando fazer a migração da plataforma alta para baixa plataforma, não conseguiram fazer essa migração e automaticamente o que aconteceu? Eles tiveram que voltar, fazer novamente o upsize, voltaram para a alta plataforma, tá? E isso depois de gastar muita grana tentando fazer essa migração para baixa plataforma. Algumas empresas, elas fizeram um híbrido disso, elas manteram na camada de negócio, né? Vamos voltar aqui novamente aqui para a minha telinha aqui, tá? Do Word aqui, da navegação do Word, só para mostrar para vocês aqui o seguinte, olha só. Aqui você tem uma camada, que é a camada de interface, que é onde você vai disponibilizar alguma coisa para o usuário, onde o usuário vai interagir. Essa camada de interface, ela pode ser um aplicativo web, ela pode ser um aplicativo móvel, tá? Que é um celular, né? Como é que é o nome? Meu Deus. Pode ser o seu banco no celular, por exemplo, né? O seu extrato lá do seu banco que você está acessando, tá? Enfim, você pode ter aqui várias aplicações para apresentar essa solução. Isso aqui a gente chama de a primeira camada, que é a camada de interface. Aí você tem uma segunda camada, que a gente chama de camada de negócio. Nossa, hoje eu estou bem, hein? Camada de negócio, tá? O que acontece com a camada de negócio? A camada de negócio é onde estão todas as regras, tá? De tomada de decisão que esse programa, que a aplicação faz, né? Então é onde ela recebe o insumo de dados da camada de interface, faz um processamento e ali ela devolve um resultado. Então aqui é onde há o processamento, tá? Na camada de negócio. E 3, você tem aqui uma camada que a gente chama de camada de banco, é onde está o armazenamento dos dados, ok? Então essas 3 camadas aqui, normalmente, quando a gente fala assim de aplicação de 3 camadas, é um híbrido, tá? Que eles conseguiram fazer para poder, vamos dizer assim, aproveitar alguma coisa do downsize que foi feito, não ficar na telinha verde toda hora para o usuário. Imagina, você não conseguia pegar seu celular e tentar acessar a telinha verde do COBOL aqui, você não vai conseguir acessar. De cara você não vai conseguir acessar. Então você precisa de uma interface mais amigável para poder fazer. Então existe a camada de interface, que o usuário está acessando, a camada de negócio, onde tem o processamento, e ali você tem depois a camada de banco de dados, que é onde os dados são armazenados, ou seja, onde tem que ter uma camada de um pouco mais de segurança, tá? Vamos lá, então, só explicando para vocês aqui, nessa parte aqui, ó, da camada de negócio, tá? Aqui, ó, na camada de negócio, aqui é onde está o COBOL.
ok? Vou deixar aqui bem um pouco mais destacado aqui para vocês verem aqui. Então, o COBOL está apresentado aonde? Na camada de negócio. Por que na camada de negócio? Porque é na camada de negócio, deixa eu colocar aqui, minha máquina está um pouco lenta aqui, mas olha só, a gente fala que ele roda na camada de negócio, por quê? Porque ele está na intermediária. Então você tem algumas engines ali que vão conversar com a interface do usuário, vai processar na camada de negócio e o COBOL vai acessar um banco de dados. E ali naquele banco de dados vai fazer toda a instrução. Então essas três camadas, esses três níveis aqui, ó, interface, negócio e banco, eles garantem uma coisa que a gente chama de quê? Segurança. Isso aqui, ó, se eu quiser resumir, eu vou chamar de quê? Segurança. Ok? Deixa eu botar tudo aqui em maiúsculo para poder ficar com evidência. Nossa, segurança. Ah, pronto, saiu. Ok? Então por quê? Porque essas camadas aqui, ó, quando elas são... Quando o sistema ele é desenvolvido em três camadas, ele se torna um pouco mais isolado. Porque aqui você pode ter um servidor de aplicação para fazer a interface web, você pode ter um servidor de negócio, onde vai processar, né, fazer todo o processamento dos dados que acontecer, e você tem uma terceira camada, que é a camada de banco, onde vai acontecer o quê? Toda a parte do armazenamento, ou a leitura dos dados, ou a inclusão de dados, ou a exclusão ou alteração dos dados, ok? Então é nessa parte que vai ocorrer toda a nossa trajetória. E por que o COBOL, né? Vamos falar aqui um pouquinho, deixa eu explicar para vocês aqui um pouquinho aqui, ó, sobre o porquê do COBOL, né? Então veja bem aqui, ó, antes disso só retratar para vocês aqui, ó, as camadas de interface, tá? Camada de negócio, camada de banco. Você pode ter um servidor para rodar a camada de interface, um servidor de aplicação para fazer a camada de interface, um servidor para poder tratar, ou um cluster de servidores, vamos dizer assim, para poder fazer todo o processamento e o armazenamento. Perfeito? Tá claro aí? Agora deixa eu falar para vocês aqui uma outra informação interessante, gente. Por que COBOL? Tá? COBOL é uma linguagem antiga, né? Isso torna ela estável e fácil, tá? E o modismo, PHP, Java, Ruby on Rails, etc., são os mais atrativos para a meninada de hoje, para a galera que está saindo hoje aí. Então, resumo, o COBOL, na cabeça de algumas pessoas, só atrai velhos. Então, isso faz ele ser um campo muito restrito, né? Então, assim, poucas pessoas ouvem falar, poucas pessoas conhecem COBOL, poucas pessoas têm, talvez, até o acesso ao COBOL, né? Outra coisa também, né, que deixa o COBOL um pouquinho de fora da mente de várias pessoas é quando algumas pessoas têm um contato com o COBOL, principalmente na plataforma IBM de grande porte, quando eles têm contato com o COBOL, eles veem o TSO, que é um ambiente de acesso, né? Ele roda na plataforma ZOS, que é um sistema operacional da IBM, né, que é o ZOS, e o pessoal acha ele muito pé duro, eles não se simpatizam muito com ele, tá? Eu tenho um sobrinho que mora em Campinas, que ele já fez um treinamento COBOL pela IBM, teve oportunidade, foi chamado e tal, e ele abandonou o COBOL porque ele teve essa impressão um pouquinho aí difícil aí do COBOL. Isso torna ele mais restrito ainda, tá? Então, se a gente falar de subnicho, o COBOL ele fica muito subnichado, né? E quais são as opções de treinamento hoje? Como é que você consegue aprender COBOL hoje? Primeiro, você consegue aprender COBOL no YouTube. Qual o problema? É que o YouTube ele funciona como um quebra-cabeças e isso se você acha peça. Então a informação está toda solta, está toda dispendiada, ela não está organizada, isso pode te confundir muito mais e pode te desmotivar, ok? Outra opção que você tem também de aprender COBOL hoje em dia é você baixando apostilas, né, da internet, guias, etc. Agora, qual o problema? O problema é que essas apostilas, esses guias, eles foram formatados ou criados para quem já trabalha com COBOL. Então ele vai trazer ali para você, por exemplo, uma forma de você poder usar um comando, uma instrução, fazer um loop, uma leitura de array, uma subrotina, uma subchamada, tá?
Então é uma forma ali de poder sintetizar algum conhecimento para ele servir como guia de base, né? Ele serve também para poder ajudar programadores iniciantes? Serve, mas muitas vezes ele não é tão interessante assim, tá? Uma quarta forma de você poder aprender uma terceira forma, perdão, de você aprender é através de cursos presenciais. Mas qual o problema de um curso presencial? Primeiro, porque é presencial, né? No momento da pandemia é um pouco grave. Tô brincando, tá? Cursos presenciais são maravilhosos, são muito bons, tá? Mas existe um problema, como eu já dei muitos treinamentos presenciais, e quais os problemas que eu tive quando eu dava treinamento presencial? Era que era 2 ou 3 vezes por semana, ou seja, os encontros eram pequenos, eles não poderiam ser muito extensos, porque o cara já vinha, na maioria das vezes, os cursos eram dados à noite, então o cara trabalhava durante o dia, ele ia para o curso à noite, ou terça e quinta, ou segunda, quarta e sexta. Tá? E na sexta-feira era triste para dar aula. O pessoal estava muito cansado, queria ir para o final de semana, queria ir para a night, queria aproveitar. E isso fazia com que os cursos tivessem o quê? De 4 a 6 horas por semana. Então, um curso de 40 horas ele levava 10 semanas, mais ou menos, para fazer. Praticamente 3 meses para você poder fazer um curso presencial. E era muito caro para poder bancar um curso desse. E a quarta forma das pessoas tinham para poder aprender, tem, na verdade, a gente poder aprender, é através de um processo seletivo feito por formandos de faculdade ou recém-formados de faculdade, e essa faculdade ela precisa ter, ou teoricamente teria, um convênio, ou teria uma espécie de parceria, né, com uma grande empresa, uma IBM da vida, uma grande desenvolvedora de software, uma grande prestadora de serviço, como a Stefanini, uma Indra, por exemplo, né? E aí, em parceria com essas empresas, eles formariam dentro de casa os próprios programadores. Pra vocês terem uma ideia, a dificuldade que é para formar gente em COBOL hoje em dia e disponibilizar essas pessoas hoje no mercado. É muito complicado, gente, é muito difícil, tá? Então, essas são algumas barreiras, alguns entraves aí que a gente vê para poder disponibilizar programadores COBOL, né, nessas opções de treinamento que a gente tem. Agora vamos para alguns números. Olha só, eu tenho um número aqui ó, que eu vou colocar para vocês que diz o seguinte: 85,48% de todas as aplicações financeiras no mundo rodam COBOL. Vou colocar aqui de novo aqui só para a gente poder fazer as nossas anotações. Olha só, 85,48%. Opa, foi bom. No look estava ligado. Ó, 85,48% dos sistemas. Deixa eu colocar em minúsculo para ficar melhor, mais bonitinho. Sistemas financeiros no mundo rodam em COBOL. Por que, André? 85,48% dos sistemas no mundo rodam COBOL. Eu vou explicar isso um pouquinho mais adiante, quando eu falar um pouquinho sobre o COBOL e como essas aplicações foram construídas. Isso, eu já posso adiantar para vocês, que criou um mercado gigantesco. Criou um mercado muito grande. Gente, esse número é no mundo, tá? E no Brasil? Como é que está esse número agora aqui no Brasil? Olha só, no Brasil nós temos o seguinte. Brasil, 70 e... Peraí um pouquinho que a minha máquina ficou um pouco malucona aqui. 79,42% dos bancos no mundo. Olha só, do número de 85%, 79,45%, volta aqui. Deixa eu fazer uma paradinha aqui, galera, que eu acho que vai ficar melhor para mim. Que a minha máquina, como está transmitindo e está rodando ao mesmo tempo, ela não é um mainframe, então ela fica um pouco lenta, tá? Mas vamos colocar aqui, ó. Eu vou pegar os dados aqui, no meu vizinho do lado aqui, ó. Olha só, 79, olha esse número. 79,42%. É isso mesmo, tá? 79,42% dos bancos no mundo rodam COBOL. Ok? É alarmante esse número, tá? No Brasil, olha só, Brasil, hein? Isso banco, né?
Então vamos colocar aqui, no Brasil, são 98,44%. Só no Brasil. Esse número aqui é do Brasil, tá? Então veja bem, 98,44%. Só que esse número aqui, ó, é excludente das fintechs, tá? Excludente fintech. Fintech todo mundo sabe o que é, né? Fintech é o Nubank, o Inter, C6, é os bancos eletrônicos, né, digitais, que não tem agência, tá? Esse número é excludente das fintechs. Então olha só o tamanho desse mercado. E aí você tem uma outra coisa, deixa eu só fazer aqui, ó, para poder ficar fácil da gente poder colocar como se fossem itens, né? Vamos pegar um próximo item aqui, olha só. Grandes varejistas, redes varejistas. Varejistas. São grandes redes, tá? Como, por exemplo, Americanas, Lojas Americanas, Casas Bahia. Qual outra que eu lembro? Magazine Luiza roda também, tá? Mas eu não tenho certeza se eles fizeram downsizing, mas eles rodam sim também, tá? Magazine Luiza. E outro que eu tenho certeza que tem, Ponto Frio. Roda também, grande porte, tá? E por aí vai. Beleza? Então, grandes varejistas rodam COBOL. Tá rodando COBOL lá dentro, tá? O que mais que a gente tem aqui? Claro, governo, óbvio, governo. Que são o quê? São os bancos. Você tem lá Bacen, você tem BB, você tem Caixa, tá? E você tem também os próprios órgãos do governo, né? Tem a Receita e por aí vai, ok? Sabe quando você consulta o imposto de renda, tá? Você entra lá no site lá, né? receita.fazenda.gov.br, entra lá na consulta da restituição do imposto de renda. Aquele é um programinha COBOL. Aquela é uma interface web. Lembra das camadas que nós falamos? Deixa eu colocar em evidência aqui as camadas aqui, ó. Lembra das camadas? Aquilo ali é o quê? O aplicativo web, que é a interface, tá? A primeira camada. Ele pega o CPF seu como parâmetro, passa esse parâmetro para uma camada de negócio, que é o COBOL. Tá rodando aqui o COBOLzinho. COBOLzão lá, coboleira rodando. A coboleira vai lá no banco de dados da Receita, acessando o SERPRO, né? Que o storage, né? O armazenamento fica no SERPRO. Vai lá no SERPRO, pega teu CPF, pega o status de processamento do CPF, empacota aquilo, tá? O COBOL pega aquele negócio, gera um stream, entendeu? E pega esse stream e manda isso de volta para a camada de aplicação. Então aqui você vai ver na interface web e aparece lá o status da consulta do imposto de renda, tá claro? Então, o COBOL, sim, ele tem uma força muito grande no governo, uma presença muito grande no governo, ele está rodando em todas as camadas, tanto das grandes varejistas, como dentro do governo, como a maioria das aplicações financeiras que nós conhecemos. Beleza, pessoal? Vamos lá, então? Vamos tocando aqui. O que acontece? Sentindo minha máquina aqui um pouco lenta, tá? Está travando aqui. Observa aí, pessoal, se está travando para vocês aí, tá? Estou sentindo aqui que está um pouco lentona aqui. Vamos lá. Já falamos aqui sobre os aplicativos. Agora, por que, André, que isso aconteceu? Eu vou contar uma historinha para vocês aqui bem rapidinho, tá? E só aproveitando aqui essa falácia que a gente está tendo aqui sobre o COBOL. Olha só, a presença do COBOL, ela é eterna. O pessoal fica falando, COBOL vai morrer, COBOL não vai morrer. Sempre vai ter demanda de COBOL no mercado. O cara que sabe COBOL hoje, ele é um dos profissionais mais bem pagos da área de TI. E se o cara é muito bom de COBOL, ele é muito disputado entre as grandes empresas de TI. Isso é fato, tá? Isso é incontestável, isso é fato. Então a presença do COBOL no mercado de TI é eterna. COBOL não vai sair, COBOL não vai morrer, COBOL não vai ter problema. Claro? Vamos lá então. Deixa eu só ver se eu consigo ativar aqui a bufferização, porque eu estou vendo aqui que ele está com lag, está tendo um probleminha aqui
na transmissão de novo, né? O pessoal está falando aqui que está agarrado aqui. Deixa eu só ver um negócio. Joelma, se você estiver me ouvindo, me dá um feedback aí como é que tá aí como é que tá a transmissão aí, tá? Se tá travando aí, como é que tá? O pessoal tá falando aqui que tá dando um lag aqui, né? Tá travando alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um buffer aqui, ó, uma bufferização, porque se eu conseguir, talvez eu consiga parar esse atraso, né, que tá tendo aqui, tá? Vamos lá então, pessoal. Desculpa aí, tá caindo toda hora aí, porque a transmissão tá um pouco difícil mesmo aqui, tá? Mas agora eu acredito que deve dar uma melhorada. Só seguindo aqui com vocês aqui. Então, olha só, a presença do COBOL é eterna, tá? O COBOL vai funcionar a vida inteira, né? COBOL vai estar disponível a vida inteira. Os aplicativos que foram escritos nas décadas de 70 e 90 e até hoje são chamados de legados, os que rodam no grande porte, tá? Gente, é muita linha de código. Os sistemas são gigantescos, os sistemas são altamente complexos. As regras de negócio documentadas à época foram escritas por analistas de sistemas que já se aposentaram e alguns até nem existem mais. Então o legado que ficou do COBOL é uma coisa muito grande e praticamente quase que impossível de ser transcrita novamente para uma outra linguagem, tá? Então ele vai ser eterno por isso. Segundo, o mainframe ele tem uma segurança muito grande. Eu falei para vocês que o downsizing, quando ele ocorreu, né? Não é recomendável fazer o downsizing, então todo mundo que tem hoje tá com um grande porte instalado não vai fazer downsizing, porque tiveram a lição aprendida que ocorreu depois do ano 2000 com downsizing, por causa dos problemas que eu expliquei para vocês, né? É muito mais caro substituir hoje em dia os sistemas COBOL do que manter sistema COBOL hoje em dia, tá? Então, se o cara for substituir, caro, eu que digo caro, pessoal, não é só de dinheiro, não. Não é só de grana, não é caro de grana também. Mas é caro em tempo, é dinheiro, é tempo, tecnologia, segurança, alto risco, profissionais. Então, assim, ninguém está disposto a fazer isso mais. Então, os grandes, o governo que hoje roda lá, que está com o seu mainframe, está rodando direitinho, ele vai continuar rodando, tá? Você vê Casas Bahia, lojas americanas, os bancos, os grandes bancos também, tá? Tá rodando, tá funcionando bonitinho, vai continuar rodando, vai continuar funcionando bonitinho, tá? Daquele jeito que tá lá. COBOL nunca será substituído. Pelo contrário, novas aplicações COBOL sempre vão surgir. Ou seja, novas demandas de COBOL. Por quê? Porque os bancos, por exemplo, eles estão sempre se remodelando. O Bacen sempre solta uma normativa, sempre tem uma regra nova para poder adequar, sempre tem um esquema de lavagem de dinheiro que precisa ser prevenido. E os aplicativos são o quê? São em COBOL, estão rodando lá dentro. Sempre tem uma informação diferenciada, sempre tem alguma coisa para fazer. Então, novos programas serão demandados, né? Eu trabalhei, fiz um serviço para a Caixa Econômica Federal e para o Banco do Brasil durante mais ou menos 12 anos, tá? E nesses 12 anos que nós prestamos serviço para a Caixa Econômica e para o Banco do Brasil, nós percebemos exatamente isso nesse tempo, nesse ciclo desse tempo, né? Muitas demandas eram colocadas, muitas demandas eram entregues e não havia um aproveitamento dessa demanda, não havia vamos dizer assim, uma suficiência para essas demandas. Eram cada vez mais demandas novas, eram aplicativos novos, tinham que manter os legados. Então a nossa equipe, por exemplo, que a gente mantinha lá, para sustentar 2 ou 3 sistemas, só 2 sistemas da Caixa Econômica, por exemplo, era uma equipe gigantesca, eram muitas pessoas, 60 pessoas alocadas de um lado lá para poder cuidar como é que é o nome, plataforma, para deixar a plataforma no ar, era DBA, era gente de banco de dados, era gente para poder fazer os schedules com JCL, programadores, eram muitos programadores que a gente tinha que ter, porque às vezes tinham problemas e banco não pode parar, banco é 24 horas, banco não para, é direto. Então, sempre que tem um problema, tem que ter alguém apto para poder corrigir aquele problema, ok? Então, há uma demanda muito grande no mercado, está bem saturado, ok? Vamos falar um pouquinho aqui, ó,
sobre a linguagem COBOL. Olha só. De onde veio então o COBOL, André? Década de 70, década de 90, o que aconteceu? Com base em estudos para se criar uma linguagem de alto nível, com maior interatividade humana voltada para negócios, uma nova-iorquina chamada, ela era uma Rear Admiral, né, chamado de contra-almirante, né, uma tradução bem esdrúxula aqui, né, chamada Grace, o nome dela era Grace Brewster Murray Hopper, ou seja, vovó Grace Hopper, vovó Hopper, né, o pessoal chamava carinhosamente. Ela foi uma grande mentora intelectual da linguagem COBOL, né? E por que ela foi uma precursora da linguagem COBOL? Porque as linguagens, antigamente, elas eram linguagens de máquina. Amanhã nós vamos falar sobre compiladores, interpretadores, processadores, tá? Para vocês entenderem direitinho o que é isso. Mas o que acontecia? Não era humanizado. A coisa era muito, como é que é o nome? Ela era muito máquina mesmo, era muito... Alguém já... Depois você entra no Google, digita no Google Assembler, para você poder ter uma ideia. Eu já programei em Assembler. É programação em linguagem de máquina. Tá? E as máquinas eram gigantescas, precisavam de muitas pessoas para poder fazer. Aquela complexidade era muito grande. Então o que a Grace sugeriu? Vamos criar uma linguagem com interface humana, ou seja, que a gente consiga falar o que a gente entende, passa para a máquina, vai ter um intérprete no meio, e esse intérprete vai traduzir para a linguagem de máquina e a máquina vai entender. É como se eu estivesse falando aqui, estivesse conversando com alguém em alemão, eu não falo nada em alemão, né? E aí tem um intérprete no meio. Então eu vou falar na minha língua. Antigamente eu tinha que me virar com um dicionário aqui para falar com o alemão para ele obedecer a minha ordem, para o alemão executar a minha ordem. Agora não, agora eu posso falar tranquilamente, no conforto da minha língua, tranquilo, que o intérprete vai dar conta do recado de traduzir exatamente o que eu estou falando para o alemão poder fazer aquilo que eu preciso que ele faça. O alemão, nesse exemplo, seria a máquina, tá? O intérprete, nesse caso, seria o quê? O compilador. E eu seria o quê? Falando a linguagem de programação. Então, a linguagem de programação high level, alto nível, tá? E aí, o que significa a palavra COBOL? Common Business Oriented Language, ou seja, linguagem comum orientada a negócios, tá? Isso significa, COBOL foi criada em 1959 com a ajuda aí da nossa querida vovó Hopper, Grace Hopper, ok? Todas as instruções são em inglês, ou seja, torna a linguagem muito mais simples e muito mais fácil de assimilação. Deixa eu mostrar para vocês aqui, compartilhar com vocês aqui outra coisa, tá? Me avisem, por favor, se está dando lag aí, como é que está agora a transmissão, tá? Gente, não tenham medo de usar esse chat. Bota o dedo no chat aí e fala, André, tá muito rápido, André, tá devagar, André, como é que tá? Me dá um feedback aí, tá bom? Vocês estão me ouvindo aí, quem estiver aí, por favor, me dá um feedback aí, como é que tá, se tá legal, se tá rápido, se tá difícil, se tá tendo alguma dúvida, beleza? Vamos seguir aqui bem rapidinho aqui, enquanto isso eu tô aguardando o chat, tô de olho no chat, viu? Ó, tô olhando para você e tô olhando pro chat aqui, tá? Vamos lá então. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa bem interessante. Olha só. Para quem está curioso em relação ao COBOL. O COBOL ele é uma linguagem muito bem estruturada, né? Nós temos aqui 4 divisões do COBOL. Você pega o COBOL, divide ele em 4 partes, ele é muito organizado, né? Eu tenho um colega meu que fala que o COBOL é estilo de vida, né? Programar COBOL é estilo de vida. Eu não sei, não tenho muita... Duvido muito dele não, tá? De falar isso não. Mas ele tem uma divisão que é a divisão de identificação. A gente chama ela de Identification Division. É onde vai fazer toda a identificação do seu programa, do seu código. Vai dizer quem é o autor, qual é o nome do programa, data de criação, o objetivo do programa. Olha o nível de organização que ele tem. Já já eu mostro para vocês um código aqui do COBOL para vocês matarem essa curiosidade aí quem nunca viu, tá? Ele tem uma outra divisão chamada Environment Division, que é uma divisão de ambiente, né? Por que divisão de ambiente? O COBOL, pessoal, ele é multiplataforma. O COBOL, ele roda numa estrutura... a gente depois, dentro do treinamento, nós falamos muito sobre os tipos de caracteres ABCD, ASCII, ASCII2, né? Para quem entende, são arquiteturas totalmente diferentes. Então, ele roda em sistemas operacionais tipo HPUX, Sun Solaris,
ZOS, AS400, para processadores x86, né, que no caso micro, né, PC que a gente conhece, PowerPC, né, que já está na parte mais de servidores, né, dos super servidores que rodam, tem lá servidores Linux, né, ambiente Unix, etc. Então ele é multiplataforma. Então você, para determinar alguma informação, alguma característica do ambiente que está rodando, essa divisão ela serve para isso, para o COBOL poder entender, falar para o compilador, né, qual o tipo do binário que ele vai gerar de acordo com a plataforma que ele está rodando. Outra informação importante são informações regionais. Por exemplo, quando você vai fazer cálculos, quando você utiliza um ponto como divisor de, sei lá, decimais, uma vírgula como divisor também de decimais, ele tem tudo isso pronto. Na verdade, ele disponibiliza esse recurso para você poder estar utilizando e poder estar usando da melhor forma possível. E tem uma outra divisão chamada Data Division, que é uma divisão de dados, né? Ou seja, todas as declarações que você precisa fazer em relação a dados, acessar arquivos, entrada de arquivos, etc., é feito na Data Division. E nós temos o nosso parquinho, eu carinhosamente chamo de parquinho, que é a Procedure Division, né? O que a Procedure Division é? É a divisão onde vão fazer todos os procedimentos, é onde vai ficar toda a lógica, onde você vai fazer toda a construção lógica do seu programa, vai ser aqui nessa Procedure Division, ok? Então isso aí para quem estava com um pouquinho de, vamos dizer assim, de ansiedade, né, para poder entender como é que o COBOL funciona, como é que o COBOL, quais são as divisões do COBOL, como é que é um programa, né, aí em COBOL é assim que funciona, tá? Então coloquei para vocês aí, tá visto, e vamos adiantar aqui só uma parte que eu quero mostrar para vocês aqui também dessa apresentação, que é dentro da estrutura do COBOL. Não vou entrar nisso agora. Essas aqui são algumas áreas, né? Depois eu vou falar sobre essas áreas aqui, tá? Mas aqui, estrutura do COBOL. Pronto. Essa figurinha, ela traz uma estrutura bem interessante sobre o COBOL. Como é que é o COBOL, né? Olha só que coisa legal, pessoal. Nessa estrutura aqui você pode ver o seguinte, primeiro em roxo, aí em cima aí, né, dependendo do monitor, não sei como é que o YouTube está transmitindo esse vídeo aí para vocês, mas você tem aí as 4 divisões do COBOL e você tem as subdivisões dentro do COBOL. Do Environment Division, você tem lá Configuration Section, que é a seção de configurações do ambiente, e você tem uma outra divisão chamada Input Output Section, que é uma seção de entrada e saída, é onde vai fazer uma linkage. Ali dentro você pode utilizar ali para ele poder conversar com outros sistemas, subsistemas, onde ele vai fazer algo ali de parametrização, tá? Mais à frente nós vamos falar sobre a linkage, tá? Linkage section, que é uma seção que ele tem lá. Tá dentro da Data Division. Pronto, Data Division. Vamos falar direto aqui dele agora, tá? Dentro da file da Data Division, você tem 5 seçõezinhas aí bem interessantes. Primeiro, você tem a File Section, que é a seção que vai descrever arquivos, tá? Você tem a Working Storage Section, também é um parquinho de diversões bem interessante, onde você vai trabalhar suas variáveis, vai criar as variáveis, trabalhar as variáveis. Você tem a Linkage Section, que é uma área de comunicação. Por exemplo, você tem um programa mestre que vai chamar subprogramas. Você vai passar os parâmetros através da Linkage Section, vai utilizar ela para fazer isso, tá? Você tem a Screen Section, não é utilizada mais, porque a interface nossa é toda feita via aplicação, mas existe, tá lá, né? Não sei se você já reparou, se você já compra móveis na Casas Bahia, eletrodomésticos nas Casas Bahia, não sei se você viu lá uma telinha verde, o cara acessando uma telinha prompt, né? Uma telinha verde, onde vai colocar seu CPF, vai consultar. No ponto frio também, já vi algumas coisas assim. Quem já foi atendido na Receita, lá na Receita, para poder verificar alguma coisa na Receita, etc., né? Na Receita Federal, deve ter visto uma telinha verde também, tá? Essa telinha verde, tipo um prompt de comando, parecendo um MS-DOS lá acessando, é uma tela utilizando o COBOL com Screen Section. Algumas delas, não todas, tá? Algumas são telas do Natural, né? Natural com a da base, etc, tá? Mas
a grande maioria é uma interface, vamos dizer assim, para o operador poder estar imputando dados. E você tem um negócio também que a gente não usa mais chamado Report Section, que é a seção de relatórios. Por último, a Procedure Division, você pode fazer sessões, pode dividir ela em sessões, que é bem interessante para você tornar o seu código muito mais organizado e fazer pré-processamentos internos. E você pode utilizar parágrafos, que são os mais utilizados. Ou seja, você pode navegar entre os parágrafos e voltar na navegação de cada parágrafo que você dá nos comandos do COBOL. Aqui matando aqui um pouquinho da curiosidade de algumas pessoas aqui, eu vou mostrar para vocês aqui um programinha em COBOL, bem rapidinho aqui, viu, galera? Olha só. Vou pegar aqui nessa IDE do COBOL mesmo, ó. Aqui você tem um programinha muito simples escrito em COBOL. Esse programinha, o que ele faz? Ele faz uma coisa muito bobona. Aqui tem as divisões do COBOL, que eu falei para vocês, né? Aqui tem a parte de identificação do programa. Atualmente, pessoal, nós trabalhamos agora sim, tá? Depois eu explico para vocês, não agora, essas linhas aqui que elas são áreas, né? Que o COBOL enxerga. Essas áreas precisam ser obedecidas. O COBOL ele é 100% estruturado, o COBOL é 100% organizado e ele exige um nível de organização e é quase que impossível um programador fazer um código porco. A gente chama de código porco, né? Aquele código bem poluído, bem ruim. E eu já peguei muito código porco já em COBOL, por incrível que pareça. Por mais organizado que o COBOL seja, ainda tem gente que faz código ruim, tá? E eu achei muito desse código ruim já aqui dentro do COBOL na época, tá? Então, só voltando aqui para o nosso código de exemplo, atualmente a gente faz assim, ó, a gente comenta, aqui tem uma linha de comentário aqui, ou seja, esses pontos aqui, ó, onde estão com asterisco, eles são ignorados pelo compilador, nós vamos falar isso nas próximas aulas também, tá? E aqui você coloca o nome do sistema, tá? Você coloca aqui o instrutor, coloca o aluno, enfim, vai colocando todas as informações aqui que você quer do COBOL. Você tem Environment Division, você é obrigado a colocar o nome das divisões, mesmo que não coloque nada nas divisões, tá? Dentro da Environment Division, do ambiente, eu tenho a seção de configuração. Na seção de configuração, lembra daquele slidezinho que eu mostrei para vocês aqui? Ó? Vamos voltar só no slide aqui bem rapidinho. Olha só. Lembra aqui, ó? Você tem a Environment Division, Configuration Section. Ela está dentro da Environment Division, tá? Então vamos voltar aqui na IDE, só para vocês verem direitinho aqui dentro do código, né? E aqui dentro, o que eu fiz? Aqui dentro eu estou falando para ele aqui, ó, que nos nomes especiais eu estou falando que o ponto decimal é a vírgula. Então eu estou compilando um programa para rodar numa região onde as casas decimais são separadas por vírgula. Você tem o Input Output Section, que é a seção de entrada e saída, File Control, Data Division, não coloquei nada aqui dentro desse exemplo da Data Division, e o File Section, que eu descrevo aqui alguns arquivos, depois nós vamos entrar nessa seara aqui, tá? Por enquanto, vamos deixar da forma que está aqui, para vocês entenderem direitinho e a gente não ter problema nenhum em relação ao que está sendo apresentado. Alright? Correto, pessoal? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou fechar aqui só 2 programas que estão aparecendo aqui para a minha máquina não ficar tão sobrecarregada, que eu acho que a sobrecarga dessa máquina está fazendo com que ela fique um pouco mais lenta, né? Alguém tem alguma dúvida? Como que vocês estão aí? Estão tranquilos? Né? Deixa eu ver aqui. O chat, ninguém está usando o chat, ninguém está mandando para mim pergunta, ninguém está mandando para mim nada. Então, ou vocês estão entendendo tudo, ou eu estou ferrado, né? Porque não estou entendendo nada. Não sei o que é que está acontecendo. Mas olha só, pessoal, amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre processadores, vamos falar um pouquinho mais vamos entrar um pouquinho mais a fundo nesse mundo aí do COBOL, tá? Eu peço a você que não veio preparado hoje, caso não tenha vindo preparado, mas venha com um bloco de anotação, venha com um caderninho para poder anotar tudo direitinho, e aí nós vamos passar tudo para vocês
tá? Todas as informações, anotem essas informações, que elas são muito úteis, elas são importantíssimas que vocês tenham isso tudo em mãos, tá? E tragam todas as dúvidas que vocês tiverem, legal? O chat está aí para poder utilizarem, utilizem o chat, tá? Eu vou avaliar junto com a equipe aqui, né? Eu vou pedir para a equipe poder avaliar, porque o feedback que eu tive aqui parece que está tendo muito lag aqui no vídeo, né? Parece que o vídeo não está fazendo uma transmissão muito boa, muito saudável. Nós vamos verificar isso aqui com calma e dependendo, tá? Nós vamos fazer uma alternativa amanhã. De qualquer forma, vocês vão ser informados, vocês vão receber um link. Legal? Pessoal, muito obrigado por terem ficado até aqui. Gratidão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem lá na comunidade lá do Telegram, coloca pergunta na comunidade do Telegram, se tiver alguma dúvida em alguma coisa que foi explicado aqui, pode colocar lá, já que ninguém se atreveu a colocar no nosso chat aqui ao vivo, né? Pode colocar lá no Telegram que nós vamos tirar todas essas dúvidas aí para vocês, vamos te ajudar o máximo possível, tá? Então, muito obrigado por ter estado conosco aqui até agora. Beijo no coração. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vamos seguir em frente porque amanhã nós temos mais aula e depois da manhã também, na sequência, até na sexta-feira, tá? Na sexta-feira eu tenho um recado muito bacana para entregar para vocês. Espero que vocês fiquem até lá, ok? Obrigado, gratidão por terem ficado até aqui. Deus abençoe a vida de vocês e até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.